Dando continuidade ao nosso curso de Física Básica, vamos agora para o capítulo 3 do livro do Resnick, ao qual vamos falar de vetores. Aqui nós vamos só dar uma geralzona, ó, e vai falar sobre vetores e escalares, vai falar sobre a soma geométrica de vetores, e agora eu vou trabalhar isso com vocês nesse momento. Que ele dá essa formulinha e mostra algumas propriedades. Nós não vamos nos ater a essas propriedades, beleza? Vamos trabalhar aqui só com o que realmente importa para resolvermos alguma questão aqui no futuro. Porque geralmente nas provas, nos exercícios de física, essas propriedades aqui elas ficam intrínsecas, tá bom? E depois tem as componentes de vetores, que nós já vamos ver tudo de uma vez. Vamos lá. Para nós estudarmos sobre vetores, deixa eu escrever aqui, ó, vetores. Você só precisa saber de umas coisinhas básicas. Vetores. Precisa saber só de umas coisinhas básicas. Geralmente, os livros representam os vetores como sendo uma seta e colocam uma setinha ali. Aqui é o vetor A, vamos dizer que esse aqui é o vetor B. Geralmente, pessoal, os vetores eles são representados por módulo, direção e sentido. São os pontos aqui, ó. Módulo, direção e sentido. O que é esse módulo? É a intensidade. Intensidade. A intensidade. O que é essa intensidade? Por exemplo, se eu aplico uma força num objeto e essa força ela tem essa direção aqui, ou seja, eu movo o objeto por essa direção aqui, nós vamos ter uma intensidade. A intensidade vai dizer o quão grande é essa força. Consegue perceber o que eu estou te dizendo? Então, se eu aplico 10 newtons para cá, eu estou dizendo que a intensidade é 10. E a gente representa a intensidade com esse vetor, né, dentro dessas duas barrinhas. Daí, por exemplo, eu posso pegar um vetor A qualquer e dizer que a intensidade dele, vou fazer direito, a intensidade do vetor A vale 2, por exemplo. A intensidade do vetor B pode valer 3. E assim sucessivamente, pessoal. A intensidade é só o valor absoluto. Aí nós temos a direção. A direção, geralmente, ela vai ser horizontal ou vertical. Geralmente é isso. Isso em duas dimensões, né? Nós temos essa direção horizontal. E cada direção, pessoal, vai ter dois sentidos. Vamos já ver isso aí. Ó, pode ser horizontal. Horizontal lembra de horizonte. Então é reto assim, horizontal ou vertical. E o sentido, ele vai nos dizer se é direita, esquerda, cima ou baixo. Em 2D, tá? Direita, esquerda, cima e baixo. Você se lembra que eu disse que as direções horizontal e vertical cada direção tem dois sentidos? A direção horizontal tem a direção direita e a direção, aliás, e o sentido esquerdo, né? A direção horizontal tem sentido para a direita ou para a esquerda. Já a direção vertical tem sentido para cima ou para baixo. Simples, né, pessoal? Um vetor é representado por isso. Então, esse vetor A, por exemplo, nós temos o módulo, ou seja, a intensidade. Nós temos a direção, inclusive essa direção vai ser duas, né? Se você colocar um plano cartesiano ou não. A direção vai ser horizontal ou vertical. Então eu posso dizer, por exemplo, que uma linha que é prolongada aqui em torno de A vai caracterizar a direção horizontal para A, né? E o sentido, você está vendo aqui também, ó, vai de baixo para cima e ao mesmo tempo da esquerda, né, para a direita.
Isso a gente vai ver mais detalhadamente depois. Então, os vetores eles são representados por essas três grandezas aqui: módulo, direção e sentido. Fácil demais. Aí tem a propriedade da soma. S é A mais B. Vai precisar disso. O que é A mais B? Eu pego o B, por exemplo, eu vou somar com A. Aí eu pego a bundinha do B e coloco na flechinha do A. Então, o nosso vetor soma sai da bundinha do A para a flechinha do B. Esse é o vetor soma. Como eu disse, cada vetor tem módulo, direção e sentido. Então, você vai somar cada direção, cada sentido, cada módulo. Geralmente, você representa o vetor num plano cartesiano. Isso aí a gente vai já ver. Mas, professor, e se os vetores forem opostos? Digamos que A é assim e B, fazer de azul, é voltando. B é assim. Como é que vai ficar o vetor soma? O livro ele chama de vetor diferença, né? Mas vetor diferença não existe. É a mesma coisa do vetor soma. A mesma coisa, você pega a bundinha do B, coloca na flechinha do A, liga a bundinha do A com a flechinha do B. Esse vetor de vermelho é a diferença. A menos B. Moleza, né? Então você tem o vetor soma, você tem o vetor diferença. Que o vetor diferença é a mesma coisa do vetor soma. Só que você vai somar o vetor A com o vetor menos B. Simples assim, pessoal. Daí, nós temos também, além disso, as decomposições de vetores. Você vai decompor um vetor quando, primeiro, você traçar eixos, no caso aqui os eixos x e y do plano cartesiano. Aí você desenha um vetor qualquer aqui. Vou desenhar aqui, ó. Esse vetor que eu vou chamar de U. Vamos dar uma olhada nele de perto. Esse é o nosso vetor U no plano cartesiano. Você vê, pessoal, eu sei que vocês estão vendo. Esse vetor está fora do eixo. Se ele está fora do eixo, ele vai ter que ser decomposto. Essa é a regra. Daí você tem uma parte que é em y e uma parte que é em x. Que eu posso chamar de uy e aqui eu posso chamar de ux. Lembrando, né? Ó, quando o vetor sai do eixo, eu o decomponho. Então aqui você já vê que o U ele tem direção e sentido, tá vendo? Ele vai ter a direção horizontal e vertical ao mesmo tempo. No caso aqui seria uma direção transversal, poderíamos dizer. Por quê? Porque nós temos pedaços que vai para Y e pedaços que vai para X. Sempre, pessoal, o ângulo entre o Y e o X é 90 graus. É para eles formar um quadrado aí, né? Daí, geralmente, você coloca o ângulo ou aqui, chamar de θ, ou você também pode colocar aqui. Vai depender aí da questão, né? E nós podemos representar o x e o y com base nesses ângulos aí. Por exemplo, nós temos que fazer de verde. O x é o módulo de u vezes o cosseno de θ. Como é que eu sei que eu posso fazer, por exemplo, assim, ó, cosseno de θ tem que ser igual ao cateto adjacente, né, o x, sobre o cateto oposto, que é o módulo de u. Então, daqui você já tira que o x é o módulo de u vezes o cosseno de θ. Como queremos demonstrar. E o y, ainda em função de θ, vai ser também o módulo de u vezes o seno de θ. E com relação a alfa, nós também podemos representar esses vetores, aliás, essas componentes com relação a alfa. Novamente vai ser o módulo de u, só que agora, ao invés de o x ser o cosseno, vai ser o seno de alfa. E aqui também o módulo de u, cosseno de alfa. Inverteu.
Tá vendo? Então a questão pode te dar um ângulo aqui ou pode te dar um ângulo aqui. Pode dar um ângulo colado na horizontal ou colado aqui na vertical. As questões de pêndulo, vamos aproveitar esse negócio. As questões de pêndulo, eles vão te dar ângulos com a vertical. Vão te dar ângulos aqui. Questões de pêndulo. Questões de plano inclinado vão te dar ângulos aqui, ó, na horizontal. Mas as componentes vão sempre ser calculadas dessa maneira aí, utilizando o cosseno. Então, quando o vetor sai do eixo, eu o decomponho. Beleza? Mas e se não tiver eixo? Pode, porventura, você se deparar com questões que não tratam de eixo. Beleza, simples também. Você tem aqui um vetor, eu vou chamar de vetor A. Daí você tem que decompor ele, sem precisar de eixo, mesma coisa. Você vai ter duas outras componentes. Que, claro, nomenclatura, eu posso chamar aqui de AY, de AX, de A1, A2, tanto faz. A decomposição é sempre a mesma. Não necessariamente precisa ter um eixo. Quando tem um eixo, fica melhor, porque aí você estabelece os ângulos. Vamos ver como é que o livro está trabalhando isso. Mesma coisa, já trabalhou direto aqui. Daí ele faz questões de exemplo, mas nós não vamos nos ater a isso. Claro, ó, uma coisa muito importante. O módulo desse vetor A tem que ser ax² mais ay² dentro da raiz. Beleza? Esse é o módulo de A. Lembrando, pessoal, que você pode representar o módulo de A simplesmente para o Azinho sem a setinha e essa chave aqui. Beleza? Daqui você já tira direto aquilo, vamos descer mais. Aí ele fala dos vetores unitários, que são versores. Esses versores, eles vão dizer qual é a direção que esse A está. Claro que nós não estamos trabalhando isso aqui de maneira profunda, porque isso aqui, na verdade, forma uma base no espaço, vetorial e tal. Não vamos nos ater a isso. Mas esses versores, eles vão caracterizar um sistema. Por exemplo, o sistema do plano cartesiano. O plano cartesiano, que é o que geralmente trabalha nos livros, nós temos dois versores. Na verdade, nós temos três, né, no plano tridimensional, mas vou falar só de dois. Um versor é um vetor de módulo unitário, que é o versor I. Aliás, que é o versor J e o versor I. O I está atribuído ao X e o J ao Y. O Z, pessoal, está atribuído ao vetor K, chapéu. Eu coloco esse chapéu. Mas alguns livros colocam o tracinho de vetor mesmo. Beleza? Esses são os versores. Agora, qualquer vetor que eu colocar aqui, digamos esse vetor aqui, qualquer vetor que eu colocar aqui, vão ser representados por esses vetores unitários, esses versores. Chamo unitário porque o módulo de I é igual, por exemplo, ao módulo de J, que é igual ao módulo de K, que é igual a 1. Daí, ó, nós podemos representar, né, cada vetor com componentes atreladas a esses versores. Simples, né? Então, nosso vetor A, por exemplo, vai ter, chamar isso aqui de AX e AY, para cá. Ó. Vamos ter um AX na direção I, é ou não é? Um AX na direção I e um AY na direção J. E o B, mesma coisa. Temos um BX na direção I e um BY na direção J. Lembrando que as componentes, por exemplo, BX e AX, são representadas como sendo o módulo de B, né? Para o B é o módulo de B, vezes o cosseno desse ângulo ali que apareceu.
E o A é o módulo de A vezes o AX, né? Módulo de A vezes o cosseno de alfa. Tá bom? E é isso, pessoal. A aula de hoje foi somente isso. Nós aprendemos aí a respeito dos vetores. Nós aprendemos que dá para somar vetores, dá para subtrair vetores. Nós vimos o que é um vetor, né? Que ele é representado por essas três entidades aí, que é módulo, direção e sentido. Isso cobrimos que o módulo, na verdade, é a intensidade. A direção pode ser horizontal ou vertical. E o sentido é para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. E vimos que quando colocamos no plano cartesiano, nós podemos separar esse dado vetor em componentes, componente x e componente y, que são equacionados, né, através de um ângulo. Seja um ângulo com a vertical ou com a horizontal. Né? Seja com a horizontal, seja com a vertical. E nós vimos que o módulo desse vetor A, quando ele está decomposto, é ax² mais a y². E por fim, nós descobrimos aí sobre os versores ou vetores unitários, que ele tem módulo igual a 1. E através desses vetores unitários, né, nós podemos representar qualquer outro vetor. Também vou mostrar aqui de brinde os vetores unitários, né, ou versores do plano polar. Ao invés de ser plano cartesiano, é um plano polar. Nós temos um vetor R, que determina a posição do ponto, e temos um vetor φ, é um vetor φ, que ele é perpendicular a R. Que é o vetor φ, perpendicular a R. Daí nós vamos ter dois versores, que é o R chapéu, é um dos versores, que ele caracteriza o movimento radial. E o versor φ chapéu, que caracteriza o vetor polar. Ele diz o sentido e a direção que o objeto está girando, se é no sentido anti-horário ou se é no sentido horário. Então, no plano cartesiano, nós temos I, J, também K, né, em 3D. Em 2D, nós temos I e J. E no plano polar, nós temos R e φ. São versores, então o módulo de R é igual ao módulo de φ, que é igual a 1. Então, é isso, pessoal. A aula de hoje foi somente isso. Foi só para a gente ter um conhecimento geral sobre vetores. Vamos ver como é que o livro vai seguir adiante. Então, deixe seu gostei, comenta aí qualquer dúvida, que eu imediatamente vou responder você, beleza? Então, até mais, galera.